Imagine a seguinte situação. Você está em um relacionamento em que a outra pessoa afirma te amar profundamente, mas ela nunca está por perto quando você precisa. Ela não responde mensagens, não aparece em eventos importantes e quando você está passando por um inferno, ela está misteriosamente ausente. Você provavelmente chamaria essa pessoa de tóxica, certo? No entanto, bilhões de pessoas adoram um Deus que faz exatamente isso. Mas e se eu dissesse que um gênio político do século XVI já descobriu por que isso acontece? E se a resposta não for o que você pensa? Veja bem, a maioria das pessoas presume que a ocultação de Deus seja crueldade ou evidência de que Deus não existe. Mas Nicolau Maquiavel, o homem que escreveu o Manual sobre o Poder, diria algo completamente diferente. Ele diria que você está vendo tudo errado. Hoje vou compartilhar com você o segredo mais controverso de Maquiavel sobre o poder divino. E ao final deste vídeo, você entenderá por que a atitude mais inteligente de Deus foi permanecer escondido. Eis algo que Maquiavel entendeu e que a maioria das pessoas ignora. Familiaridade gera desprezo. E isso não é só um ditado bonitinho. É uma das verdades mais brutais da psicologia humana. Pense nisso. Lembre-se de quando você começou a namorar alguém. A pessoa era misteriosa, emocionante. Cada mensagem de texto te dava frio na barriga. Mas o que acontece depois que vocês vão morar juntos? De repente você sabe exatamente como eles escovam os dentes, você os viu em seus piores momentos e de alguma forma a magia desaparece. Maquiavel observou isso com reis e líderes. Os monarcas que tentaram ser um deles, que se tornaram muito acessíveis, muito familiares, perderam o poder. Mas aqueles que mantinham distância, que apareciam apenas em momentos estratégicos, inspiravam reverência por séculos. Agora, aplique isso a Deus. Imagine se Deus aparecesse todas as manhãs na sua cozinha, batendo papo enquanto você toma seu café. E aí, como vai o trabalho? Ah, a propósito, eu sou onipotente. Quanto tempo vai levar para você começar a dar isso por garantido? Quanto tempo vai levar para você revirar os olhos para a sabedoria divina? A verdade nua e crua é que não valorizamos o que está sempre disponível. Maquiavel sabia que o mistério preserva a autoridade. No momento em que você compreende alguém completamente, começa a enxergar suas falhas, a questioná-las, a pensar que poderia fazer melhor. Mas um Deus oculto? Um Deus que opera por meio de sinais, de sentimentos que você não consegue explicar, de coincidências que podem ser milagres? Esse Deus continua fascinante. Esse Deus mantém você na dúvida. Que Deus mantém a única coisa que todo relacionamento precisa para sobreviver: mistério. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Maquiavel compreendeu algo que a psicologia moderna já provou. A incerteza não enfraquece os relacionamentos, mas os fortalece. Existe uma coisa chamada reforço intermitente. É a forma mais forte de condicionamento comportamental que conhecemos. Caça-níqueis usam, aplicativos de namoro usam, e segundo a lógica maquiavélica, Deus também usa. Pense nisso. Se toda oração fosse atendida imediata e, obviamente, o que aconteceria com a fé? Ela desapareceria. Porque a fé, por definição, requer incerteza. No momento em que você sabe algo além de qualquer dúvida, você não precisa mais de fé. Mas aqui está a fonte secreta. As pessoas se envolvem mais quando não têm certeza do que vem a seguir. Aquela pessoa que responde a mensagem imediatamente, você provavelmente não pensa muito nela. Mas aquele que às vezes responde em 5 minutos, às vezes em 5 horas, vive sem pagar aluguel na sua cabeça. Um Deus visível seria como a pessoa que sempre responde imediatamente. Confiável, claro, mas também chato e previsível.
Um Deus com quem você pudesse agendar compromissos se tornaria um representante cósmico de atendimento ao cliente. Mas um Deus oculto, um Deus que opera de maneiras misteriosas, é um Deus que mantém você ativamente buscando, ativamente questionando, ativamente engajado. E o engajamento, meu amigo, é a base de qualquer relacionamento duradouro. É aqui que a percepção de Maquiavel se torna verdadeiramente profunda. Ele entendia que o verdadeiro caráter só se revela quando as pessoas pensam que ninguém está observando. Um Deus visível contaminaria cada ação humana. Toda bondade seria praticada para a aprovação divina. Toda escolha moral seria contaminada pelo conhecimento de que o juiz cósmico está tomando notas. As pessoas seriam boas, claro, mas seria bondade de verdade? Maquiavel era obcecado por autenticidade e liderança. Ele queria saber quem as pessoas realmente eram, não quem fingiam ser. E a única maneira de descobrir a verdadeira natureza de alguém é observá-lo quando ele pensa que não está sendo observado. Um Deus oculto cria o laboratório perfeito para o comportamento humano autêntico. Quando você ajuda alguém e não tem certeza se Deus está observando, essa ajuda vem do seu caráter genuíno. Quando você escolhe a honestidade em uma situação em que poderia mentir e escapar impune, essa honestidade é real. Pense na sua própria vida. A pessoa que você é quando pensa que ninguém está olhando, esse é o seu verdadeiro eu. A pessoa que você é quando sabe que alguém importante está observando, isso é desempenho. A ocultação de Deus desnuda a performance e revela a verdade. Eis algo que a maioria das pessoas nunca considera. E se a ausência de Deus não for abandono, mas sim estratégia? Maquiavel escreveu extensivamente sobre o poder da retirada estratégica. Às vezes, o movimento mais forte que um líder pode fazer é recuar e deixar que os outros provem seu valor. Às vezes, amor significa dar espaço. Às vezes, a força se demonstra por meio da contenção. Pense nas pessoas mais influentes da sua vida. Foram elas que estavam sempre por perto, sempre presentes, sempre resolvendo seus problemas? Ou foram elas que apareceram em momentos cruciais, lhe deram sabedoria e confiaram em você para resolver as coisas? Um Deus constantemente presente criaria dependência espiritual. Como um pai helicóptero, a microgestão divina impediria o crescimento humano. Mas um Deus estrategicamente escondido força a humanidade a desenvolver seus próprios músculos morais, sua própria sabedoria, sua própria força. E aqui está o problema. A ausência torna a presença mais significativa. Quando alguém que normalmente está ocupado reserva um tempo para você, isso é especial. Quando alguém que raramente elogia diz que está orgulhoso de você, isso tem peso. Quando um Deus oculto se revela através de um momento de clareza e uma oração atendida, uma coincidência perfeitamente cronometrada, não é apenas uma intervenção divina, é um presente que parece merecido. Maquiavel entendeu outra coisa. Às vezes o amor exige distância. Existe um belo paradoxo nos relacionamentos em que cuidar de alguém significa ficar longe dessa pessoa. O viciado em recuperação cujos amigos param de ajudá-lo. O filho adulto cujos pais se recusam a continuar ajudando-o a sair. O amante que não corre atrás de alguém que precisa se encontrar. E se a ocultação de Deus fosse proteção, não apenas para nós, mas para o próprio relacionamento? Pense no que a presença divina direta realmente significaria. Estamos falando de encontrar poder infinito, conhecimento infinito, amor infinito. Sua mente sobreviveria a isso? Seu livre-arbítrio permaneceria intacto? Você ainda seria você? Talvez Deus permaneça oculto pelo mesmo motivo que você não olha diretamente para o sol. Não porque o sol não queira ser visto, mas porque você não está preparado para lidar com esse nível de intensidade.
E talvez, apenas talvez, Deus te ame o suficiente para te proteger de uma verdade que te destruiria. Eis o que é incrível. Os insights de Maquiavel sobre a ocultação divina explicam perfeitamente a dinâmica de poder moderna. Os líderes mais bem-sucedidos costumam manter um mistério estratégico. Eles não compartilham todos os pensamentos, não respondem a todas as mensagens, nem se mantêm constantemente disponíveis. Eles entendem que a escassez cria valor. As marcas mais atraentes não revelam tudo sobre seus produtos. Elas dão dicas, sugerem, deixam você descobrir. As pessoas mais atraentes não são aquelas que postam cada detalhe de suas vidas nas redes sociais. São aquelas que mantêm um certo mistério, que deixam você com vontade de saber mais. Mesmo nos relacionamentos, a pessoa um pouco imprevisível, que nem sempre está disponível, que mantém alguma independência, geralmente é quem mantém os relacionamentos interessantes por décadas. De alguma forma, decidimos que Deus deveria operar segundo regras diferentes, que o amor divino deveria se manifestar em disponibilidade constante, respostas imediatas, intervenções óbvias. Mas e se o amor divino for sofisticado o suficiente para usar os mesmos princípios psicológicos que fazem todos os nossos outros relacionamentos funcionarem? Eis o que Maquiavel diria sobre nossa demanda por um Deus visível. Na verdade, não queremos o que achamos que queremos. Dizemos que queremos provas, mas provas eliminariam a fé. E a fé é o que torna o relacionamento significativo. Dizemos que queremos a presença divina constante, mas a presença constante nos faria tomar Deus como garantido. Dizemos que queremos que todas as nossas orações sejam atendidas imediatamente, mas isso transformaria Deus numa máquina de venda automática cósmica, em vez de um ser divino digno de adoração. Dizemos que queremos que Deus resolva todos os nossos problemas, mas isso nos impediria de crescer e nos tornar as pessoas que devemos nos tornar. A verdade incômoda é que um Deus visível e constantemente disponível nos daria exatamente o que pedimos e nós odiaríamos isso, porque o que realmente pedimos não é um relacionamento divino. Estamos pedindo a servidão divina. Maquiavel compreendeu que o verdadeiro poder nunca implora por reconhecimento. O verdadeiro amor não precisa de validação constante. E a verdadeira sabedoria sabe quando permanecer em silêncio. Então, aqui está o segredo de Maquiavel sobre por que Deus permanece oculto. Porque a ocultação é a expressão máxima do amor confiante. Pense nas pessoas em sua vida que você mais respeita. São elas as que buscam constantemente sua aprovação, sempre se comunicam, sempre se colocam à disposição? Ou são elas que confiam no relacionamento o suficiente para lhe dar espaço, que se importam com você o suficiente para deixá-lo fazer suas próprias escolhas, que o amam o suficiente para deixá-lo crescer? O esconderijo de Deus não é abandono, é confiança. Confie que você pode lidar com a incerteza. Confie que você pode fazer boas escolhas sem microgerenciamento. Confie que você pode encontrar significado na busca em si, não apenas nas respostas. E talvez, apenas talvez, Deus esteja escondido, porque Deus sabe algo que nós não sabemos. Que os relacionamentos mais bonitos não são construídos com base na certeza, mas na fé. Não na dependência, mas na interdependência. Não na presença constante, mas na conexão significativa. O Deus que permanece oculto não é o Deus que não se importa. É o Deus que se importa o suficiente para permitir que você se torne quem você deveria ser. Mesmo que isso signifique questionar, procurar e, às vezes, sentir-se sozinho. Porque às vezes o maior presente que você pode dar a alguém não é a sua presença, mas sim a sua confiança de que essa pessoa não precisa da sua presença o tempo todo para que o relacionamento seja real. Então aqui está a sua escolha.
Você pode continuar exigindo que Deus apareça nos seus termos, cumpra o seu cronograma, prove a existência divina através dos seus métodos preferidos. Pode continuar tratando a ocultação divina como um problema a ser resolvido, ou pode começar a vê-la como Maquiavel a reconheceria. A forma mais sofisticada de relacionamento que você já recebeu. Um relacionamento que respeita sua autonomia e ao mesmo tempo oferece orientação, que traz significado sem remover o mistério, que oferece amor sem exigir dependência. Um relacionamento com alguém poderoso o suficiente para forçar sua crença, mas sábio o suficiente para deixá-lo escolhê-la. Alguém presente o suficiente para ser encontrado por aqueles que buscam, mas oculto o suficiente para preservar a beleza da busca. A questão não é por que Deus permanece oculto, a questão é se você é maduro o suficiente para apreciar um amor que é confiante o suficiente para permanecer misterioso. Porque uma vez que você entende a estratégia por trás da ocultação, você começa a perceber que não está em um relacionamento com um Deus ausente. Você está em um relacionamento com um Deus que está jogando xadrez enquanto todos os outros estão jogando damas. E talvez, apenas talvez, esse seja exatamente o tipo de Deus em que vale a pena acreditar. A escolha, como sempre, é sua.